Palavras são, na minha não tão humilde opinião, a nossa inesgotável fonte de magia, capazes de causar grandes sofrimentos, mas também de remediá-los. Alvo Dumbledore, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Você já se arrependeu de ter dito algo que não poderia ser mais desdito? Já teve momentos em que gostaria de ter ficado em silêncio? Ou o contrário, momentos em que você disse algo na hora certa que foi fonte de cura, de construção para alguém? Essa frase de Dumbledore nos convida a refletir que a palavra fala tem um poder de ponte. Ela pode unir ou separar. Ela pode construir ou corroer. Em tempos em que as falas têm se tornado cada vez mais vazias e ruidosas, é necessário que nós falemos sobre a fala que constrói. O silêncio pode ser uma virtude e a fala pode ser um ato de serviço. Que a nossa comunicação seja cada vez mais pautada na ideia de estabelecer pontes uns com os outros. E é isso que esse vídeo se propõe. Vamos juntos refletir sobre o falar que constrói e como podemos, no nosso dia a dia, construir pontes conosco e com os outros. Vamos juntos? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu, no teu, no nosso canal Supere-te a ti mesmo. Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje, dando continuidade aos estudos e comentários do livro A Arte de Viver, do filósofo estoico Epíteto, na interpretação de Sharon Label, estaremos falando sobre o falar, a comunicação que comunica, que estabelece pontes, que constrói. Lembrando que esse livro pode ser adquirido pelo link que está deixado aqui abaixo, como também os capítulos da obra que inspiraram esse vídeo também se encontram na descrição. Vamos no vídeo de hoje, então, refletir sobre a verdadeira comunicação, sobre a arte de se conectar com o outro. E vamos refletir sobre o que nós temos falado e o poder que a nossa fala tem. Vamos juntos? Não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar essa reflexão com os amigos de vocês. Lembrando que ela faz parte de um conjunto de vídeos intitulado O Estudo do Viver, inspirado nessa obra. Se você não assistiu aos vídeos anteriores, na descrição também se encontra o link da playlist completa. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, iniciando o nosso vídeo a respeito do poder moral da palavra. É muito importante que nós possamos entender que o ato de falar não é somente expressão, é um ato de construção, é um ato de desabafo, e que ele não deve ser feito de maneira sem pensar. Que ele não deve ser feito de maneira descontrolada e sem uma consciência por trás. É interessante que a gente pense sobre a força que a palavra tem. Como a gente viu no início desse vídeo, ela tem capacidade de provocar grandes desastres, mas também de remediá-los. Uma palavra muito bem colocada, uma palavra muito bem dita, ela pode ser sim uma salvação. E nos tempos de hoje, nós temos cada vez mais influenciado as pessoas a não pensarem no que elas falam. Nós valorizamos a ideia de que nós não precisamos tirar um momento para pensar o que estamos falando. Sempre já diziam pra gente, olhe, pense antes de falar. Só que hoje a gente valoriza muito a impulsividade. E esse falar acaba ficando em segundo plano, né? Esse falar consciente. Então é importante que a gente reflita um pouco sobre isso. Então, começando esse vídeo a respeito do poder moral da palavra. Lembrando que toda fala, ela carrega uma força. E a palavra molda tanto o interior quanto o exterior. Porque aquilo que nós falamos é a maneira como nós vemos. É o que está guardado dentro do nosso coração e é uma expressão de como que nós interpretamos o mundo. Então aquilo que sai de nós diz como nós enxergamos o mundo afora. Então é uma dualidade de uma representação tanto dentro quanto a maneira como dentro vê fora. Olha que interessante isso. Então, quando eu estou falando, eu estou expressando, entregando algo para o mundo, apesar de ser algo externo, ele diz como que o meu interno vê o externo. Entendem? E isso é algo bastante interessante. Além disso, como a gente viu, a fala não é somente uma expressão, ela é uma criação, uma transformação e ela pode sim afetar não somente a nós, mas principalmente os outros. E é muito interessante que a gente pense o seguinte: se ela é um ato de criação, o que nós estamos criando?
Se as palavras são como se fossem tijolos, o que nós estamos construindo? Será que nós realmente estamos construindo algo? Ou estamos pegando esses tijolos e tacando na cabeça das pessoas? Dizem que, mesmo que o que você esteja falando seja uma verdade, uma pedra preciosa, se você pegar essa pedra preciosa e tacar na cabeça de alguém, vai machucar. Então é interessante que a gente pense a respeito dessa ideia, dessa arte de saber o que dizer e como dizer aquilo. É uma arte. E que, convenhamos, nós não nascemos sabendo dela. E requer prática, requer consciência, requer vontade. A nós convém lembrarmos do conselho socrático, que ele nos deixa do seguinte: o que nós estamos falando passa pelas três peneiras? Que é clássico, né? Vamos lembrar das três peneiras? É verdadeiro o que eu estou dizendo? É bom o que eu estou dizendo? É útil? Então, verdade, bondade e utilidade. Se não passa por essas três peneiras, opte pelo silêncio. Imagine, quando a gente faz uma reflexão de tudo que nós falamos no dia e paramos para pensar nessas três peneiras, nós vamos observar que grande parte das coisas que nós diríamos não deveriam ser ditas e que nós passaremos a maior parte do tempo em silêncio. Então nós vamos estar observando que nós estamos falando em construir, nós estamos falando para desabafar, para colocar para fora. E, de novo, o falar não é somente uma expressão, um desabafo, mas também é uma criação e que deve ter cautela e que deve ter consciência. Então, devemos lembrar desse conselho atribuído a Sócrates. Quando formos falar algo, pensemos: é verdadeiro? É bom? É útil? Se sim, diga. Se não, controle a si mesmo e opte pelo silêncio. Mas eu preciso colocar isso para fora. A escrita, uma representação artística, ou colocar para fora de tal forma que passe por essas três peneiras. De novo, não é o que falamos, mas como falamos, e organizar através dessa consciência. Uma questão que, sem sombra de dúvida, nos impacta muito na hora de valorizarmos a nossa fala é a pressa do falar. Vivemos numa era de impulsividade verbal, sejam pelas redes sociais, pelos debates vazios, todo mundo quer falar a todo momento, ter os discursos cada vez mais longos, mais elaborados, com as palavras mais requentadas, com os comentários automáticos, com aquelas referências já prontas. E isso, sem sombra de dúvida, acaba esvaziando o falar. Porque, de novo, se eu uso uma palavra e eu não sei o significado dela, a conexão, aquilo que ela traz, vai sendo deixada de lado. É como, por exemplo, hoje nós vivemos e falamos assim: eu te amo. E o ato de amar, a palavra amar, carrega em si um símbolo de uma ação muito profunda. Só que nós temos utilizado essa palavra de maneira tão banal, porque a palavra não tem acompanhado a ação. E aí, como não acompanha a ação, ela se esvazia. E isso é algo que nós devemos parar e pensar sobre isso. O falar apressado, não consciente, faz com que as palavras percam o seu real propósito. A palavra, ela é uma forma de trazer ao mundo algo mais sutil, algo em outro plano. Então é isso que nós devemos entender. A palavra como canal, como meio para que algo chegue até o mundo. Mas se eu uso essa palavra e ela não está conectada com aquele veículo, com aquilo que ela veio então trazer, ela se esvazia, né? Então muitos falam de aliviar tensões internas e preencher esses vazios através desse desabafo contínuo. Mas isso nem sempre constrói como nós vimos, né? Então falar sem necessidade transforma o útil em ruído. Então, de novo, o falar, ele é construtivo. Mas a partir do momento em que eu falo sem nenhum propósito, em que eu falo sem nenhuma necessidade, aquilo que era útil se torna vazio. E aí é aquela ideia. Você tem um veículo que ele pode te levar em vários lugares, mas ele está desgovernado. A partir do momento em que você não controla esse veículo, que você não sabe para onde é que ele vai, onde é que você vai estacioná-lo, a velocidade, que você não tem controle dele, ele pode causar um acidente. A mesma coisa são com as nossas palavras. As nossas palavras são um veículo. Se nós tivermos a habilidade de saber onde colocar ela, ela pode ser sim um veículo de transformação. Mas se ela for deixada solta, ela pode ser sim um veículo de destruição. E convenhamos, a falta de consciência promove muito desastres, principalmente pela falta de nós não termos essa habilidade e esse autodomínio, né? Então nós deveríamos praticar aqui um exercício.
que é o exercício da atenção da palavra plena. O que eu quero dizer com isso? Imagine um dia em que você vai prestar atenção em todas as palavras que você vai proferir. Todas. Todas elas com intenção. Imagine isso. Imagine que cada palavra que for dita, ela foi pensada, ela foi elaborada e muito bem colocada. Quando nós começamos a fazer esse exercício e tornamos ele um hábito, nós vamos ver o quanto que no dia a dia nós utilizamos palavras de maneira totalmente equivocada e esvaziada. Amor é uma delas, amizade, compromisso, justiça, bem. O que é bem? Entende? E a partir desse momento, nós vamos observar que ter intenção com as nossas palavras, alinhar as nossas palavras com as ações, é algo que vai trazer dignidade e serenidade para dentro de nós. Porque, de novo, a partir do momento em que dentro de nós há uma desgovernância, isso se reflete na nossa comunicação. Então, se nós queremos buscar comunicações que se conectam realmente com as outras pessoas, nós precisamos ter conexões internas dentro de nós. Porque nós não vamos conseguir nos conectar com o outro se não estamos conectados conosco. E isso é algo fundamental. É necessária organização interna para que tenhamos a organização externa na expressão de ideias, na construção de vínculos e assim por diante. E aqui entra um conselho de Epíteto bastante interessante a respeito da descrição. A descrição como uma virtude. E ela vai entrar justamente na questão da nossa fala. Em não falar demais, mas também não falar de menos. E exercermos a virtude do equilíbrio através da descrição. Sermos ali discretos. No seguinte sentido, olha que interessante. Ser discreto é ter domínio de si e respeitar o outro. Falar demais sobre si mesmo revela uma necessidade, talvez, de validação e acaba enfraquecendo o nosso conteúdo. É aquela ideia. Você faz uma atitude boa, mas você acaba falando sobre aquela ação que você fez, você está buscando validação dos outros. Você quer mostrar o quanto que você é bom, você quer mostrar o quanto que aquela ação é boa. E convenhamos, nós não gostamos de ficar perto de pessoas que só falam das coisas que elas falam, das coisas que elas fazem. Isso é inconveniente e isso acaba gerando ruído ali. Porque, de novo, a melhor coisa que nós podemos fazer pelas nossas ações é deixar que elas falem por elas mesmas. Observe, situações em que você foi lá e fez um trabalho bem feito, deu o melhor de si, aquela ação começou a falar por ela mesma. Sem você precisar falar nada, porque uma obra bem concluída, ela gera frutos. E ele vai dizer... O excesso de descrição, então uma pessoa que acaba não tendo muito domínio da capacidade de ser discreto, ele acaba se tornando uma pessoa muito tímida. Então é a pouca fala. Só que uma pessoa que também não tem essa descrição e acaba falando demais, é uma pessoa que é impulsiva. Então nós devemos achar o caminho do meio. E no caminho do meio não é juntar as partes, mas é ascender no ponto D. Que os nossos silêncios sejam silêncios pensados. Que as nossas falas sejam falas pensadas. Que tanto falar quanto ficar em silêncio sejam governadas pela ideia do bem. Sejam governadas pela ideia de que nós queremos ser pessoas melhores. E ter uma consciência por trás. E ter um pensamento por trás que valide ou o silêncio ou a fala. Cada coisa no seu devido lugar. E aí ele diz o seguinte, o Epíteto tem uma fala que eu acho que encaixa como luva aqui. Eu achei bastante interessante, olha o que ele diz, abre aspas. Rir com, jamais rir de. Olha que interessante isso cabe muito com a discrição. Você está numa roda de amigos, não ria de alguma coisa, de algum assunto, de alguma pessoa. Não, ria com as pessoas. Observem a diferença. Isso é algo bastante interessante. Muitas das vezes nós estamos rindo de situações, rindo de tragédias, rindo de pessoas, rindo de fofocas. Agora, vocês já observaram quão diferente é quando nós passamos a rir com as pessoas, com a alegria, com a conquista de alguém, com um assunto edificante e assim por diante? Isso é ser discreto. É saber colocar cada coisa no seu devido lugar e absorver e aceitar as coisas que ajudam para o nosso crescimento. Se estamos em algum assunto que não edifica, que é um assunto vazio, um assunto ruidoso, que mais tem palavra que nada constrói, optemos pelo silêncio. Se estamos num ambiente em que o assunto necessita de construção, coloquemos palavras fundamentadas,
corretas que ajudem então no aprofundamento desse assunto. É saber organizar isso. E aí é muito interessante que a gente entenda o seguinte: a fala autêntica, ela não precisa de holofote. Ela carrega a sua força na sua ação. E isso é algo muito verdadeiro. Quando uma pessoa ela tem a capacidade de comunicação e ponte muito bem consolidada, ela não precisa do holofote. Porque a própria fala dela já é o holofote dela, já é a ação dela. E a palavra em si já traz todo o peso. Palavras vazias necessitam realmente de muita atenção, porque elas em si não têm valor nenhum. Então a nós convém pensarmos o seguinte: temos exercido a discrição no nosso dia a dia? Ou buscamos ser o centro das atenções, que é um extremo? Ou talvez somos tímidos demais e não nos expressamos? De novo, não é um e nem o outro. É saber se colocar acima disso. Porque, de novo, aquele que fala demais busca validação, busca se sentir importante. E aquele que não fala, ele acaba não criando nenhum vínculo e nenhuma ponte. Então, nós devemos pensar, o silêncio, ele é uma virtude. Mas a fala, ela pode ser um ato de serviço. Ela pode ser um ato de construção, um ato de conexão. Então, nós devemos pensar um pouquinho sobre isso e refletir. Temos exercido a discrição de maneira correta no nosso dia a dia? E lembremos da fala de Epíteto. Nós estamos rindo com as pessoas ou rindo das pessoas, das situações? É uma boa fala. Rir com, jamais rir de. Bem interessante, não é mesmo? E aí, nesse momento, já caminhando para a finalização do nosso vídeo, que nós devemos saber distinguir duas coisas muito importantes. Um senso de oportunidade e o valor do silêncio. Nós devemos saber em qual momento devemos ficar calados, em qual momento nós temos a oportunidade de dizer algo que vai então construir e como diferenciar isso. E aqui eu coloquei uma frase do Dhammapada, um livro da tradição budista, bastante interessante. Olha o que Buda diz: mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma só, sensata, capaz de trazer paz àquele que ouve. Olha que interessante, vamos de novo? Mais que 1000 palavras sem sentido, vale uma só palavra sensata, capaz de trazer paz àquele que a ouve. Ou seja, é uma palavra muito bem colocada, uma palavra muito bem dita, uma palavra que realmente conecta, que realmente é veículo, que realmente é uma ponte. E então, nós devemos aqui buscar exercer algo que, convenhamos, não temos feito, que é de escutar profundamente. Diante das situações, não busquemos respostas automáticas, não busquemos querer entrar no debate automaticamente e sempre estar respondendo. Escutemos. Deixemos que as outras pessoas falem, observemos, analisemos, sintetizemos e vamos ver se temos a capacidade de acrescentar algo ou se o nosso acréscimo virá por meio do silêncio. Nós devemos nos lembrar que nós nos tornamos aquilo que nós damos atenção. Então nós devemos entender que dar atenção à linguagem é escolher aquilo que nós vamos nutrir. E aqui nós devemos pensar sobre o que nós estamos dando atenção. Estamos dando atenção a assuntos que são edificantes, a assuntos que nos constroem ou assuntos que nos deixam para baixo, assuntos que não nos edificam, assuntos que nos deixam mais ansiosos. Quantas vezes nós nos colocamos em assuntos, em falas, em diálogos, em conversas, que ao invés de construir, está realmente desconstruindo. Que ao invés de acalentar, de acalmar, de trazer paz, serenidade, faz justamente o contrário. Então, de novo, mais do que 1000 palavras sem sentido, basta uma que traga consolo para quem ouça. Então, nós devemos pensar sobre isso. O senso de oportunidade em dizer o que eu vou dizer aqui acrescenta algo? Ou o meu acréscimo será através do silêncio? Porque, convenhamos, às vezes o silêncio pode acrescentar muito mais do que 1000 palavras. E isso a nós convém a reflexão. Assim, para concluirmos o nosso vídeo, devemos aqui pensar juntos. Palavras constroem um mundo, certo? E que mundo nós estamos então ajudando a construir? Que palavras, de 1000 palavras que nós estamos proferindo todos os dias, quantas delas realmente ajudam a construir o mundo que nós queremos? A nossa fala, ela deve refletir aquilo que nós queremos ser. E do que nós estamos falando? Refletem realmente aquilo que nós queremos ser? A nossa fala está alinhada com os nossos ideais? Que a nossa boca não se apresse mais do que o nosso coração.
que eles estejam alinhados, que tudo aquilo que saia pela minha boca tenha consciência, tenha vontade e tenha o objetivo de construir e de criar pontes. E não só isso. Silenciar muitas das vezes pede coragem e não é fácil. Às vezes, quando nós estamos diante de uma situação, nós queremos falar, queremos nos defender. E ser ali consciente e agir por meio do silêncio é algo que, convenhamos, pode ser bastante difícil. Então nós precisamos exercer a ideia de falar com propósito, de ter o propósito de construir algo. E por fim, porém não menos importante, devemos aqui trazer um exercício. Escolha uma conversa do dia e tente praticar essa fala que constrói. Tente ali, com a intenção, com escuta e com descrição, ver como que esse diálogo vai então acontecer. Observe cada palavra que vai ser dita. Observe se o silêncio ele acrescenta mais do que uma fala. Tenha presença e veja as mudanças que isso causa quando comparado a um diálogo que não tem nenhum pensamento. São através desses contrastes que nós conseguimos observar o poder valiosíssimo que uma fala muito bem construída pode ter nas nossas vidas. E é através com essa reflexão que eu me despeço de vocês. Um beijo no coração de todos, agradeço por todas as interações, para você que assistiu esse vídeo até aqui, que sempre tem estado conosco, colocado nos comentários, interagido com a gente, muito obrigado, de coração mesmo. Espero de verdade, através dessa comunicação, que possamos estar nos aproximando dos nossos corações no ideal de uma construção melhor de nós. Do fundo do meu coração, meu muito obrigado. Um beijo a todos e vejo vocês na próxima semana com o nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Fiquem todos bem.